Olá, paz e a graça, bom demais poder estar mais uma vez com você, aqui pelo aplicativo MCA School, e hoje nesta aula eu quero falar com você a respeito da história da igreja, do cristianismo, algo que é importante para que nós possamos seguir dentro dos princípios que nós já temos estudado, onde nesta aula passada falamos a respeito de concordância, de estarmos juntos, unidos, pensando a mesma coisa, falando a mesma coisa, tendo um único parecer, né? E unidos seguirmos adiante no amor e na fé de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, para começarmos a falar a respeito de tudo o que vivemos nos dias de hoje, dentro de toda esta história temos aí o sistema religioso que nos foi apresentado e por muitos anos ficamos cegos e escravos neles, né? Neste sistema religioso. E agora, graças a Deus, nesta última hora da igreja na Terra, num todo, num geral, não somente a MCA International Church, o Espírito Santo tem derramado sobre toda a carne, como já era, enfim, previsto e profetizado pelo profeta Joel. O Senhor tem aí trazido pelo seu Espírito o entendimento à igreja verdadeira e original do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para começarmos a falar ou a estudar, eu quero ler antes com você um versículo onde o próprio Senhor Jesus, em um momento da conversão de Pedro, ele fala a respeito da igreja, que é Mateus capítulo de número 16, versículo de número 13 em diante. Diz assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. Aí o Senhor Jesus diz: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro, Simão, respondeu: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aí Jesus responde: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado no céu, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então nós estamos vendo aqui como se o Senhor estivesse ali habilitando a Pedro naquele exato momento e os demais apóstolos. É claro que dentro da narrativa o Senhor está falando somente com Pedro e dizendo a ele que aquela certeza de que ele era o Cristo havia não sido por ele entendido carnalmente falando, mas sim o Pai que havia revelado ao próprio Pedro que era o próprio Jesus, ou seja, o Filho de Deus que estava ali à frente dele, fazendo aqueles milagres e aquelas maravilhas naquele exato momento e também antes um pouco, onde o Senhor o encontra, né? Lavando as redes e depois, é claro, a pesca maravilhosa que a gente já conhece, né? Em Lucas capítulo de número 5, nós vemos ali Pedro ouvindo a palavra, a fé ativa também, né? É ativada em Pedro por ouvir a palavra e ele deixa ali as redes com demais, né? Outros, a multidão e mais demais outras pessoas e segue a Jesus pelo caminho. E aí tem esse momento que a gente está vendo aqui em Mateus 16, essa narrativa, o Senhor dizendo assim: tu és Pedro. Quando o Senhor se dirige a ele falando dessa forma, estava dizendo assim: você é humano. Aí ele vem na sequência: sobre esta rocha edificarei minha igreja. A rocha não seria o Pedro ou humano, até mesmo porque nós, outrora caídos por conta do pecado de Adão e Eva, não temos condições de nada. A rocha ali não seria Pedro, mas a rocha sim seria a revelação que o Pai, sendo no caso o nosso Deus, havia entregue para Pedro, dizendo que Jesus era o Filho de Deus. Então, com a confiança ali do homem, Pedro, em Jesus sendo o Filho de Deus, aí sim a igreja estaria edificada na revelação de quem é o Filho de Deus, que é o Cristo, e as portas do inferno não
irão prevalecer contra a igreja do Senhor. Por anos, entendemos errado. Nos passaram a informação de que a igreja era o templo aonde nós íamos. Pelo menos eu mesmo posso dizer que não faz tanto tempo assim que eu entendi que a igreja sou eu. A palavra do Senhor, ela nos garante isso. Ela nos mostra e nos revela isso. Mas o sistema religioso quis colocar em nossa mente algo que era necessário estarmos no prédio onde hoje a gente se reúne, que neste prédio, que no caso foi chamado de igreja, somente ali nós teríamos a condição de termos contato com Deus. Um sacerdote ali preparado para receber o povo, para ele poder fazer a conexão, né, entre os homens ali na reunião com Deus que está no céu. Nós olhávamos para esta pessoa como sendo o santo, como sendo somente ele o único que poderia nos ajudar. Até mesmo nós só nos encontrávamos com Deus quando estávamos dentro de uma igreja. Jesus vem e ao morrer e ressuscitar, ele rasga o véu de alto a baixo, dando livre acesso para mim e para você chegarmos a Deus. E nos faz ser a igreja do Senhor. Cristo é o cabeça da igreja. Separei aqui alguns versículos para a gente estar podendo, depois você pode estudar, mas só para citar. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 12, nós temos a igreja sendo chamada como o corpo de Cristo. Em Efésios, no capítulo 5, como a noiva. Né? Nós temos em 1 Pedro, no capítulo de número 2, sendo chamada a igreja como a casa de Deus. É até bom a gente parar para analisar. A casa de Deus não é o templo feito por mãos humanas, porque Deus não habita em templo feito por mãos humanas. A casa de Deus, a morada de Deus é o meu corpo, é o seu corpo, hoje habitada pelo Espírito Santo. Deus está em mim e em você. Nós transportamos Deus na terra por onde a gente vai. E por meio das boas obras, os homens veem a luz de Deus em nós e Deus é glorificado no céu. Então, a primeira carta também de Pedro, no capítulo de número 2, no versículo 9, nós temos o apóstolo dizendo, esse mesmo apóstolo que entendeu que Cristo era o Filho de Deus e entendeu que o chamado, né, de estar nessa promessa de que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, dependia dele ser um líder abençoado, um homem de fé e de Deus, ganhando outros, né, a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Cristo quer dizer ungido, a ungido de Deus, né? E estas pessoas permanecer na sua santa e boa palavra, nos seus mandamentos, nos seus preceitos, que no caso são todos de Deus e como a gente já tem dito, do nosso país, a constituição do nosso país que se chama céu, né? Nós somos cidadãos dos céus, somos seres celestiais, estamos aqui de passagem. E aqui na terra somos chamados de como a igreja de Cristo. Nós temos também, a primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, ele dizendo que somos geração eleita, povo exclusivo, sacerdócio santo, né? Povo exclusivo de Deus. Então, a igreja, na realidade, somos eu e você. Não é e nunca será as quatro paredes ou o endereço aonde até estou falando para os membros da MCA, aí na Rua dos Ianos, número 576, aonde Deus habita. Deus habita em mim e habita em você. Nós precisamos entender isso. E qual é a verdadeira igreja? Qual é a origem da igreja? A origem da verdadeira igreja é isso que a gente está aqui falando. É onde Deus, por meio de Cristo, revela Jesus como sendo o único e suficiente Salvador a Pedro, que foi, claro, o primeiro líder da igreja, a gente sabe disso, porém não como a Igreja Católica, assim, ela prega e passa aos seus membros, né, no mundo inteiro. É até bom a gente falar da Igreja Católica, porque a Igreja Católica, ela se constituiu como sendo a igreja dos primeiros apóstolos. Essa igreja aqui que a gente acabou de ver aqui em Mateus, no capítulo de número 16.
a igreja que Jesus começou através dos apóstolos, depois que eles foram e fizeram de 2 em 2 um trabalho evangelístico, veio mais 70 e aí foi também seguindo adiante, e enfim, e estamos hoje até os confins da terra dando bom testemunho. Tem uma parte da igreja original aí dando bom testemunho, o Espírito Santo confirmando com sinais e maravilhas, e eu sou muito feliz porque eu posso dizer de boca cheia mesmo que a MCA International Church faz parte da igreja original, não é uma religião, não tem paradigmas e dogmas que vêm aí de cultos religiosos, rituais religiosos, e sim, estamos, como o próprio Paulo diz, né, em Romanos, no capítulo de número 12, onde estamos fazendo o nosso culto racional diante do Senhor, com entendimento, apresentando como sacrifício vivo diante dele, com entendimento, e não para fazer rituais, nada para fazer coisas que, no caso, eu vou até falar para você um pouquinho dessa história, que é bom falar sobre a parte aí do que, infelizmente, a religião trouxe pra gente.